Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog para falar a respeito de um carro que foi um grande sucesso aqui no Brasil, que deu muito lucro para a sua montadora e que teve um final meio melancólico agora. Merecia ter tido uma versão um pouco mais despojada para continuar em linha e continuar lutando e oferecendo mais espaço dentro dos carros no mercado brasileiro. Estamos falando do Fiat Palio. Bom, o Fiat Palio foi lançado em 1996. Ele vinha com a teórica missão de substituir o Fiat Uno, né? E ele acabou conseguindo substituir o Uno nas versões de topo de linha, né? Mas a versão básica ele nunca conseguiu substituir até a morte do Mille, né? Lá em 2013. Ele era o projeto 178 da Fiat, que era um projeto que derivava do Fiat Punto europeu, da mesma época ali de 94, 95. E trazia conceitos bastante interessantes para nós aqui no Brasil, em carros compactos como ABS e airbags que foram sendo colocados posteriormente na linha de montagem. Bom, ainda em 96 ele fez bastante sucesso, tinha um motor 1.6 16 válvulas que era interessantíssimo, porque era um carro bastante leve e que tinha uma força muito legal. Ele era praticamente um esportivo disfarçado de um carro normal. Inclusive tinha até a opção de teto solar, que é bastante rara nos dias atuais, você encontrar alguma unidade ainda com ela. Em 97 houve o lançamento da Palio Weekend, que era a perua do Palio, que fez muito sucesso aqui no Brasil, tá? E também algo impensável nos dias de hoje, né? Uma perua sendo lançada ao invés de um SUV. E ela incorporou numa das suas versões todos os elementos estéticos e esportivos que o Palio não tinha na sua versão Sport com motor 1.6 16 válvulas. E também tinha a Style, que era discreta como o Palio, mas com um motor bastante voraz por asfalto. Em 97 ainda houve o lançamento do primeiro Siena, que não fez muito sucesso, que tinha a traseira meio esquisita, mas tinha um porta-malas gigante. E em 98 veio a primeira geração de algo que talvez seja o maior derivado e o maior sucesso da linha Palio aqui no Brasil, que é a Strada. A Strada está em linha até hoje e nessa geração, né? Na primeira geração, porque a Fiat, Volkswagen, enfim, todas as marcas têm aquela mania de falar que mudaram de geração, quando na verdade eles só realizaram facelifts, né? Mudaram frente e traseira, alguma coisa no interior, mas o monobloco praticamente inteiro continua igual. E é o que acontece com a Strada, por exemplo, né? A segunda geração do Palio ela apareceu só em 2012, mas esse é assunto mais para frente desse vídeo. Em 98, ainda no final do ano, teve a primeira revolução dentro da linha Fiat no Fiat Palio. O câmbio manual de 6 marchas no Siena 1.0 e na Palio Weekend 1.0. Muita gente reclamava que o câmbio era curto demais e tinha uma cesta bastante longa, mas era realmente interessante por isso, porque ele conseguia dar a agilidade que faltava ao motor 1.0. Lembrando que os motores 1.0 da década de 90 não chegam aos pés da flexibilidade, aceleração, desempenho e consumo dos motores 1.0 aspirados atuais. Vamos lembrar disso. Em 99, o Palio continuou marcando bastante a linha Palio continuou marcando bastante o Brasil, com o lançamento da Palio Weekend Adventure. Olha só o que o Palio trouxe aqui para o Brasil. A versão aventureira da Palio, que fez muito sucesso, com vários adornos e tal, e suspensão também um pouco elevada. Também no finalzinho de 99, houve o advento do Palio Citymatic. O que o Palio Citymatic era? O Palio Citymatic foi, entre aspas, o primeiro carro automatizado nacional, porque ele automatizava a função da embreagem. Então você não tinha embreagem, você só tinha o freio acelerador e trocava as marchas no câmbio sem ter a embreagem. Acabou que não deu muito certo. Quando ele foi reestilizado em 2000, o Palio Citymatic saiu de linha. Ainda em 2000, antes da reestilização, houve talvez o ápice da linha Palio. Como assim o ápice da linha Palio? O lançamento da linha de motores Fire,
Quem é da época vai se lembrar de ver aqueles Palhos ainda com o desenho da primeira geração, com um adesivo gigante na traseira, no vidro, escrito Fire 16 válvulas, que eram os 1.3 Fire que rendiam aí em torno de 80 cavalos. Era uma evolução muito grande para o Palio. A partir daí ele poderia ter 1.0 Fire normal, 1.0 16, 1.3 16 válvulas, e o 1.6 16 válvulas que ele já tinha desde seu lançamento. De 2000 para 2001 houve uma reestilização que mudou a frente e a traseira, que é dita a segunda geração do Palio, e uma evolução no interior. Em 2002, no finalzinho de 2002, houve a troca do motor 1.6 16 válvulas pelo motor 1.8 de 8 válvulas família 1 da Chevrolet, motor esse que ficou no Palio até 2010, quando chegou o e-torque, que manteve praticamente o mesmo desempenho, só tendo um torque muito maior em baixas rotações e girando de uma forma pior em altas rotações, né? Em 2003, talvez tenha sido a reestilização mais profunda e marcante da linha Palio, que é quando ele ganha o sinônimo de Pitbull, né? Que algumas pessoas chamam ele. Eu acho que é o Palio mais bonito de todos, né? Tanto que ele ficou como o Palio Fire, o Palio de entrada, até agora, 2017. Esse Palio foi revolucionário em sua linha. Por quê? Ele poderia ter detalhes de luxo e sofisticação que nenhum carro compacto na época poderia ter, a começar por bancos elétricos. Tudo bem que quase ninguém viu um Palio com bancos elétricos, né? Mas o carro poderia ter isso, poderia ter airbags laterais, isso em 2003. Então foi uma revolução dentro da linha Palio, né? Isso como um compacto. Manteve um motor 1.0, 1.3 de 16 válvulas e também um 1.88 válvulas da Chevrolet. 2004 chegou, veio a nova Adventure, veio a Strada Adventure de terceira geração, e veio também um novo Siena. Esses eu acho que ficaram com um gosto meio duvidoso na parte da traseira. Em 2008 veio a derradeira reestilização para a linha Palio de primeira geração real, né? Eles chamam de quarta geração, mas na realidade ainda era a primeira geração, era o quarto facelift, que deu um desenho mais renovado. Ainda teve as versões 1.8R, que tinham sido lançadas ainda no Palio anterior, mas foram mantidas nesse, e com adicional tinha 1.8R de 2 portas, era muito bonito esteticamente. Foi lançada a Adventure e foi lançada também a Trekking, que era uma versão da Adventure um pouquinho mais básica, né? Que a Adventure havia crescido muito, era plástico para tudo que é lado, né? A ideia de carro aventureiro estava super inserida naquele momento, aliás, está até hoje, né? Vídeos SUVs, né? Ou seja, quem fez essa escola muito foi a Adventure, que muita gente não se lembra. E ele continuou evoluindo como carro. Em 2010 houve a troca dos motores, né, 2009 para 2010, que trocaram os motores da família 1 da Chevrolet pelos motores e-torque 1.6, e no caso da Adventure e da Strada havia a opção pelo 1.8 e-torque, né? O mesmo motor que existe até hoje, por incrível que pareça. Ainda em 2010, no finalzinho de 2010, houve uma série especial dentro da linha Palio. O Siena e a Strada podiam ter uma versão chamada Sporting, que era um pouquinho mais baixa e com diversos adornos estéticos que davam um tom mais esportivo aos carros, e era até bastante interessante. Ainda em 2010 também houve o lançamento do câmbio automatizado monoembreagem do Alogic. O Palio foi reestilizado no final de 2011, ganhou uma nova geração efetivamente, e essa geração ela nunca ganhou nenhum facelift nem nada, foi uma geração muito mal vendida pela Fiat. Um carro que teria uma aceitabilidade muito grande, porque tinha um espaço interno muito melhor do que a primeira geração real do Palio, uma evolução dinâmica, uma evolução estrutural também, e que hoje ele merecia ser chamado de Palio Fire, mas a Fiat desistiu e colocou o Mobi, que é um microcarro derivado da mesma plataforma que mal cabem 2 pessoas dentro. A Fiat acabou com o Palio,
A Fiat ela não sabe segurar o nome, né? Só nós percebemos que os sedãs da Fiat mudam de nome o tempo inteiro, que os hatchbacks médios também mudam de nome o tempo inteiro. Só esses hatchbacks compactos é que normalmente ficam um tempo a mais. E isso não é bom, porque o nome Palio ainda tinha muita força no mercado, né? E também que seria um carro que poderia ser mais acessível, poderia ter uma versão 1.0 Fire com os itens básicos e pronto, né? Mas não, a Fiat optou por retirar ele de linha e o Palio teve esse triste fim muito melancólico. Esse Palio que vocês estão vendo eu dirigir era um Palio que eu tinha cedido para meu pai em 2014. Esse carro ficou na família até 2015, final de 2015. E em termos de dinâmica, ele não era assim grandes coisas, mas era um carro bastante econômico. Esse carro não tinha direção hidráulica, ele era direção mecânica seca, mas curiosamente ela era leve no início do curso. Aí no meio do curso ela ficava bem dura, né? Ficava mais difícil de você mexer. Mas um carro extremamente macio e muito robusto. Robusto, nunca quebrou, nunca deixou na mão. E uma coisa que eu achei bastante interessante na época desse Palio era em relação ao pós-vendas, de você poder acompanhar literalmente a revisão sendo feita. Você entrava na oficina para ver a revisão do carro e num tempo rápido relativamente. Então é uma pena a Fiat tirar um carro desses de linha. Eu acredito que o Palio merecia mais. Ele merecia ser o carro de entrada da Fiat, como o Mille foi por muitos anos, né? O Mille foi por muitos anos. O Palio Fire, que era o Palio de terceira geração, também foi durante 14 anos o carro de entrada da Fiat. Esse Palio merecia essa chancela. Até porque ele não é o carro mais velho sendo produzido no Brasil atualmente, que por acaso é da Fiat, é a Strada. A Strada é o carro mais velho sendo produzido no Brasil nesse momento. Então o Palio merecia uma segunda chance e com certeza venderia muito mais que o Mobi, né? Que é uma coisa meio esquisita, um híbrido cortado de um Uno, que não rendeu ainda muito bem como a Fiat esperava, né? Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo fazendo uma ligeira homenagem ao Palio. Espero que vocês estejam gostando das imagens. Existe esse vídeo com o áudio original da época, né, que eu acho que era um vídeo falando a respeito dos 20.500 km. Se vocês quiserem, procurem aí no canal, que ele existe ainda. Já tem aí mais ou menos 3 ou 4 anos que esse vídeo foi feito. O Palio foi um bom carro, e esse carro era muito bonito. Ele podia ser simples, mas era muito bonito, até porque eu podia escolher a cor dele, né? Ele era azul búzios, mas o carro em si, o desenho do carro é muito agradável de você olhar. Poderia ser vagabundo, simples, mas era muito bonito. É uma pena a Fiat tirar esse carro de linha, e também tirar o Palio de segunda geração, que nem um facelift direito teve, né? Nem isso ele teve. Bem como o Siena, né? Que agora vai ser substituído pelo Cronos, né? O Palio foi substituído pelo Argo e o Cronos vai substituindo aí o Siena. Apesar de muita gente não aceitar, mas foi como aconteceu com o Siena EL, né? O Siena EL continuou e o Gran Siena veio. O Gran Siena foi dominando até o Siena EL sair de linha. Ficou o Gran Siena e agora o Cronos faz a mesma coisa dentro da linha Fiat. Esse Argo deveria ter se chamado de Palio para fazer muito mais sucesso e também ter um preço mais aceitável, porque ele é realmente uma evolução do Palio. Ele não chega ainda muito próximo do Punto e muito menos do Bravo, como a Fiat chegou a falar. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se tem alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu irei respondendo. Se querem que eu teste algum carro, escrevam aí embaixo que eu tento achar o carro. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês achavam do Palio? Principalmente dessa segunda geração. Vocês acham que a Fiat fez certo em tirar ele de linha? Vocês acreditam que ele não seria muito mais interessante como um carro de entrada para combater Onix, Joy, por exemplo? Eu acredito que sim. Principalmente se eles tivessem colocado o motor Firefly, que teria combinado bastante com aquela carroceria. Porque foi um projeto muito mal aproveitado. Ele não teve nenhum facelift de meia vida, nada. Foi o mesmo carro de 2012 até agora 2018. Deixem a sua opinião aí embaixo.
A opinião de vocês é bastante importante para mim, tá ok? É isso então, pessoal. Valeu!